Bem, pessoal, boa tarde. Dando continuidade aí à nossa explicação acerca do território brasileiro, eu estou aqui mostrando para vocês as características do nosso mar territorial, tá bom? Eu estou mostrando aqui para vocês aqui, ó, você tem aqui com relação ao mar territorial, que é essa faixa aqui, ok, ó, que pega toda essa extensão aqui ao longo da costa. Aí você tem a zona econômica exclusiva, que é essa outra aqui, ó, que pega tudo isso daqui, ó. Tá? Então aqui você tem aqui essa figurinha que eu achei, explicando o nosso mar territorial, essa faixazinha de 21 quilômetros, ó. 21 quilômetros aqui você tem essa faixa. E você tem a zona econômica exclusiva, né, de 376 quilômetros da costa adentrando o Oceano Atlântico, tá bom? Então, só uma ilustraçãozinha aqui para vocês verem que o território brasileiro ele não fica apenas no continente, ou seja, nesse âmbito aqui, ó. O território brasileiro não só isso, o território brasileiro também está aqui também no aspecto das águas oceânicas, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Como é que o Brasil, pessoal, ele formou esse território, né? Todos vocês acabaram de ver no vídeo anterior que o Brasil tem uma área de 8.514.000 km². É terra muita, é muita terra. Tá? O Brasil é o quinto maior país, né, do mundo em área, né, em tamanho continental. Em tamanho de área territorial, desculpa. Então aí, pessoal, nesse caso, vocês têm que entender o seguinte. O território brasileiro sempre foi assim, grande? Aí eu vou responder para você da seguinte maneira. Não. O Brasil, ele, desde a sua formação no período colonial, ainda na época do seu descobrimento, em 1500, né, o Brasil ele tinha um território bem pequeno. Tá? Era um território bem pequeno. Tá? Na qual o Brasil só pegava apenas aquela porção ali do nosso litoral, ok? Ele só pegava só essa porçãozinha aqui, ó, só, né? O Brasil ele era muito pequeno, ele só pegava essa parte aqui, ok? Ele era muito pequeno, isso aqui só era o Brasil, desde a época lá do Brasil colônia. Então, como é que o Brasil chegou, professor, aos dias atuais, com 8.514.000, ocupa 47% da América do Sul, um país de tamanho continental? Como é que o Brasil chegou a esse patamar? Vamos lá. Inicialmente, vocês vão ter que entender esse tratadozinho aqui de Tordesilhas e depois esse tratadozinho bem aqui chamado Tratado de Madrid. Isso aqui explica perfeitamente. Vocês entendendo o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid, para mim já está, beleza, suficiente. Tá? Atrelado ao Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid, nós tivemos intrínsecos, isso aqui, ó, movimentos expansionistas pelo interior do Brasil. Na medida em que o Brasil colônia ia sendo desenvolvido, rotas migratórias dentro do Brasil foram se desenvolvendo em razão da expansão das atividades econômicas. Na medida em que essas rotas migratórias dentro do nosso território primitivo, que aqui até então existia, ia provocando, como é que se diz? Ia provocando o surgimento de novas vilas, novas cidades, novos agrupamentos humanos no interior do Brasil. Ou seja, as pessoas que aqui ficavam, por exemplo, elas iam para cá. Elas iam para cá, para o interior do Brasil. E esses movimentos expansionistas, Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, o que é que isso levou? Isso levou, vou só botar aqui, para o crescimento territorial brasileiro ao longo dos séculos. Levou a isso daqui, ó. Tá? Então, para vocês entenderem isso, contribuíram para o crescimento territorial brasileiro ao longo dos séculos. Tá, pessoal? Beleza? Então, tudo isso daí, Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, movimentos expansionistas pelo interior do Brasil,
contribuíram para que hoje, nos dias atuais, o nosso país tenha essa configuração. Inicialmente, Tratado de Tordesilhas. Professor, o que foi esse Tratado de Tordesilhas? A primeira coisa que quero que vocês vejam isso aqui, ó. Assinado entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa em 1494. Tá vendo? Foi antes do descobrimento. Foi antes do descobrimento do Brasil, né, que foi em 1500, ou seja, Portugal, a coroa espanhola e a coroa portuguesa já dividiram, né, o Novo Mundo, né, aqui a América, que eles descobriram, né. Tá vendo aqui, ó, já foi dividido. Nessa porção aqui, Portugal, aí essa outra porção aqui, ó, Espanha. Portugal, Espanha. Portugal, Espanha. Então, como é que ficaria essa questão? Esse tratado estabeleceu uma linha imaginária. Esse tratado de Tordesilhas nada mais era do que uma linha imaginária que foi fixada, que passava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, que fica aqui na África, né? A ilha de Cabo Verde ela fica bem que no meio do Oceano Atlântico, próximo à costa africana, do continente africano, certo? A partir da ilha de Cabo Verde, se contou-se 370 léguas. Está aqui a ilha, vamos supor que isso aqui seja a ilha, esse pontinho aqui no meio do oceano. Vamos supor, né? Vamos aqui viajar na maionese, né? Vamos supor que isso aqui seja a ilha de Cabo Verde. Então, da ilha de Cabo Verde, se traçou uma linha imaginária que dista 370 léguas. Aí você traça essa linha aqui, né? Que é a questão do Tratado de Tordesilhas. Que é mais ou menos isso, ó, senhores. Certo? Essa questão aqui, essa divisão, seria mais ou menos isso. Está aqui a ilha, aí traçou-se uma linha, aí aqui ficou as terras de Portugal e aqui ficou as terras de Espanha. Ah, professor, eu vendo aqui essa figura, para dizer que os portugueses invadiram o território espanhol? Sim, claro. Os portugueses invadiram o território espanhol. Daí vocês tiram essa conclusão que o Brasil já nasceu de forma errada, né? O Brasil já nasceu de uma invasão territorial, vamos dizer assim, né? Ou seja, os portugueses não se contentaram apenas em ficar no seu território que foi estabelecido, eles resolveram invadir isso aqui, ó. Brasileiro, como é malandro, né? A malandragem do brasileiro já vem daqui, viu, senhores? Não se espantem com a malandragem atual que nós temos, não, que essa malandragem já vem daqui. Certo? Ou seja, eles pegaram essas terras e como se diz, eles invadiram, ó, eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Certo? Ok? Então, a terra leste seria de Portugal, está aqui, enquanto que as terras a oeste do Tratado de Tordesilhas pertenceriam à coroa espanhola. Professor, isso não foi respeitado, professor? Lógico que não. Né? Brasileiros, portugueses que vieram para cá eram muito espertos, né? Eles não respeitaram, como até hoje, né? Os brasileiros não respeitam nada, né? Certo? Está aqui a linha divisória. Isso aqui não era para ter sido invadido, certo? E foi isso que eu falei para vocês. Os limites não foram respeitados, pois as terras espanholas foram ocupadas pelos portugueses / brasileiros. Né? Não foram respeitados. Esse desrespeito, que isso aqui foi um desrespeito nítido, levou à conquista de novas áreas. Lógico, eles invadiram, né? Criou-se rotas migratórias para cá em busca de pedras preciosas, drogas do sertão, criação de bois, certo? A questão do movimento bandeirante, né? dentro desse território aqui, a mando da coroa portuguesa, né? Os bandeirantes, que foi um grupo paramilitar, né? Que existiu no Brasil, ou seja, e aqui, como o Portugal já tinha invadido essas terras aqui, com vilas, cidades, rotas de comércio, rotas migratórias, o que aconteceu? Portugal terminou ganhando essas terras da coroa espanhola de uma maneira muito simples. Aqui não houve nenhum tiro de canhão, nenhum tiro de espingarda. Aqui não aconteceu nada. Simplesmente a Espanha
como é que se diz, a Espanha aceitou que de fato Portugal já tinha tomado essas terras pelo princípio jurídico do uti possidetis. Eu não entendo muito bem disso, que é um princípio lá do direito, mas isso aqui diz respeito que quando a pessoa tem posse de algo, ela no decorrer do tempo ela já se torna dona, né? É tipo um uso capião que existe hoje, tá? É uma espécie de uso capião, falando uma linguagem bem fácil para vocês entenderem. O uso capião, a pessoa se aposta de uma casa, de um terreno por determinado período, se não me falha a memória, são 3 anos, e se o dono não reivindicar aquela posse, está perdido. O dono vai perder a casa, vai perder o terreno. Tá? Isso aqui foi tipo um uso capião. A Espanha reconheceu que os portugueses barras brasileiros invadiram suas terras e eles de pronto já cederam toda essa parte aqui territorial do Brasil, toda essa parte territorial da Espanha para a coroa portuguesa novamente. Tá? Ok? Aí o que foi esse Tratado de Madrid? Foi assinado em 1750 novamente pelas duas coroas. Aí o que aconteceu? A principal característica assegurou o Brasil uma grande extensão territorial conforme os padrões atuais, lógico. Pegou toda a porção norte ali da região do Amazonas, ali os estados do Mato Grosso do Sul, os estados da região sul, né, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tá? Então, os portugueses adquiriram novas terras além do Tratado de Tordesilhas. Aí, em razão da assinatura do Tratado de Madrid, o território brasileiro cresceu. A Espanha considerou que, de fato, já havia perdido aquelas terras, através do Tratado de Madrid, de uma maneira muito diplomática, de uma maneira muito amistosa entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa. Por quê? Porque aqui, ó, você já tem aqui nesse princípio, ó, nessa questão, deixa eu só trocar aqui a cor, já tinha plantado vilas, locais de exploração de atividades econômicas, rotas comerciais, aqui já vinha, ó, já havia tudo isso daqui, ó. Tá? Então, os brasileiros já tinham invadido, né? Vilas, né, locais de exploração de atividades econômicas, rotas comerciais, ou seja, os brasileiros já tinham feito a maior bagunça aqui no território espanhol. E aí grandes áreas surgiram, né, na região norte, centro-oeste, sul, foram anexadas ao território brasileiro em razão do Tratado de Madrid. Ok? Então, o Tratado de Madrid, pessoal, qual foi o objetivo básico dele? O reconhecimento da coroa espanhola, né, das terras ocupadas pelos brasileiros barra portugueses. Professor, mas por que aconteceu essa invasão? Essa invasão aconteceu basicamente em razão do quê? De busca de novas atividades econômicas. E aí eu falo um pouco da mineração, das drogas do sertão, da pecuária, tá? Surgimento de novas vilas, novas cidades. Então, tudo isso a coroa portuguesa não respeitou e foi ultrapassando a linha do Tratado de Tordesilhas. Consequência, aumento expressivo do nosso território, sendo que não foi preciso dar um tiro, né, em razão da assinatura do Tratado de Madrid entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, que, notadamente, anexaram grandes áreas ao nosso território, né, que isso foi algo de grande importância para os dias atuais, certo? E, por fim, o último slide, para encerrar o conteúdo, né, esses movimentos expansionistas foram o quê? Basicamente o quê? Professor, por que esse território aumentou? Vamos lá, preste atenção aqui, que isso aqui é importante. Ó, movimentos ligados às atividades econômicas, a primeira coisa. Professor, quais foram essas atividades econômicas? Aí tem várias. Aí tem a mineração, que foi a principal. Aí você tem a pecuária aqui no Nordeste. E aí o Piauí se destaca aqui nesse contexto. Aí você tem a coleta das drogas do sertão, certo? E aí você tem a questão do ciclo da borracha, que já aconteceu no final do século XIX. Mas o que eu quero que vocês entendam isso, foram atividades econômicas que permitiram, né, essa questão aí que permitiram o crescimento do território. Tá?
A atividade mineradora, correto. A atividade mineradora que ocorreu nos atuais estados ó, de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, né? Que estavam além da linha do Tratado de Tordesilhas. Ó, e o que é que tinha lá? Só ouro, prata e diamante, só isso, tá? Vila Rica, né? Que foi fundada, né? No atual estado de Minas Gerais, tá? Nós tínhamos aí várias cidades que eram potenciais, né? Produtoras de ouro, prata e diamantes, né? A pecuária também para o povoamento do sertão nordestino, além do Rio São Francisco. Aí aqui eu incluo o Piauí, tá bom? Ou seja, houve uma rota, né, de povoamento em direção ao sertão nordestino aqui também. No sul também teve, viu, pessoal? Não teve pecuária só no Nordeste, não. No sul também teve, ó, a implantação da pecuária, ó, tá bom? No Rio Grande do Sul. Até hoje, o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma produção pecuária muito desenvolvida. Outro aspecto também, o movimento bandeirante, o famoso Domingo Jorge Velho, né, o famigerado ou famoso, eu não sei, aí essa questão de movimento bandeirante, se foi bom, se foi ruim, eu não vou entrar nessa discussão, tá? Mas o movimento bandeirante ele foi importante, sim, para a expansão territorial brasileira. Isso aí não tenhamos dúvida disso. O movimento bandeirante ele desbravou as matas que até então ninguém tinha coragem de adentrar, ele foi lá e adentrou. Mas por que, professor? Eles foram lá à toa? Não. Eles só buscavam ouro, diamantes, né? Eles buscavam aprisionar índios, né? Eles escravizavam índios, o movimento bandeirante, é por isso que hoje eles têm essa mancha, né? Vamos dizer assim, essa mancha no movimento bandeirante. Hoje eles são muito criticados, né? Pela própria história, né? Hoje a história está revendo a questão do movimento bandeirante, se foi bom, se foi ruim. Mas como nós estamos falando aqui de geografia, em termos de expansão territorial, foi. Com relação aos outros aspectos, eu não vou entrar nessa discussão. Tá? Ninguém vai aqui entrar muito nessa discussão, mas o que o movimento bandeirante fez para a expansão territorial do brasileiro foi algo importante, né? Eles foram lá e desbravaram e conseguiram expandir, né, formar novas rotas migratórias. O movimento bandeirante foi importante, sim, claro. Os movimentos bandeirantes buscavam, pelo sertão do Brasil, metais preciosos, aqui não tenha dúvida, ouro, prata, diamante, tá? E que na maioria das vezes eles consideravam até piratas, porque eles não pagavam o imposto devido à coroa. O problema era que a coroa portuguesa devia muitos favores aos bandeirantes. Tá? Aqui era uma mão lavando a outra. A coroa portuguesa devia vários favores, como destruição de colombos, destruição de tribos indígenas. Tá? Então, tudo isso daí a coroa portuguesa devia. Né? Então, aqui era uma troca de favores, vamos dizer assim. Né? Os movimentos bandeirantes fizeram muito pela coroa portuguesa, que é o exemplo mais clássico, a destruição do quilombo dos Palmares, né, que era um quilombo que estava aterrorizando todos os senhores de engenho da época. E a coroa portuguesa foi lá e deu o aval para que os bandeirantes fossem lá e exterminassem, né, o quilombo dos Palmares. Não só quilombos, como tribos indígenas. E assim o trabalho, aquele trabalho pesado, aquele trabalho sujo, eles iam lá e faziam. Mas eles aprisionavam índios, né? Para depois venderem nesses índios. E eles também ampliaram as terras conquistadas, além do Tratado de Tordesilhas, né? Então, o movimento bandeirante foi importante, as atividades econômicas foram importantes, a mineração, a criação de gado, com relação às drogas do sertão, que é o próximo tópico, está aqui, ó. Ocorreram principalmente na região amazônica, com a descoberta de novas ervas para o uso cotidiano, ou seja, várias ervas, né, que são utilizadas até hoje, até os dias atuais, dão graças a esse movimento em busca das drogas do sertão, né, que eram muitas apreciadas no mercado europeu, viu, esses condimentos, essas ervas. Vocês pensam que esse pessoal ia procurar
erva à toa, não. Tudo isso aqui era vendido na Europa, as drogas do sertão. Tudo isso aqui era mandado para a Europa. Tudo isso aqui tinha um valor econômico, pessoal. Nada, as pessoas não vão andar no mundo à toa, não, pessoal. Tá? Esse pessoal saía catando ervas, sementes, folhas, mas tudo isso tinha um valor lá no mercado europeu, como condimento, como tinta de tecido, entendeu? Tudo isso aqui tinha uma utilidade econômica na época, as drogas do sertão, tá certo? Uma raiz tinha uma utilidade, uma folha, uma casca de árvore. Então as drogas do sertão também foram importantes também como atividade econômica, tá? Que isso também permitiu que as pessoas saíssem na coleta de novas ervas, novas folhas, ervas para a culinária, para a medicina e por aí vai. Eram chamadas drogas do sertão. Tá bom? Pois tá bom, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E aí o nosso próximo assunto será Divisão Administrativa do Brasil. Tá bom? Vou seguir a sequência do livro. Um forte abraço para vocês e tudo de bom.